Queridos, eu tenho uma palavra de Deus esta noite. Eu quero convidá-los para meditarmos no livro das Crônicas, no seu segundo tratado, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Meu amigo Esterley, prazer revê-lo. Vânia, Esterley, é nome chique assim, né? É, esse aí, mas é amigo, não é? A todos os queridos companheiros, obreiros do Senhor, ministros da casa de Deus, é uma honra poder voltar a esta cidade, nesta com fé, mais uma com fé que Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos, pela bondade de Deus e pela coragem do pastor Alfredo, em nos trazer de novo aqui. Muito obrigado, pastor Alfredo, o Senhor tem sido um pai para nós. Deus abençoe. Capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, leremos o verso 1 até o verso de número 3, e por seguinte leremos o verso de número 12 ao verso de número 16. Glória a Deus. Um pouco mais de retorno só nas caixas aqui do púlpito, por gentileza. Um pouquinho. Glória a Deus. Muito obrigado, servo de Deus. Capítulo 7, versos 1 ao verso de número 3, e o verso de número 12 ao verso de número 16, do segundo livro das Crônicas. Só os pentecostais que acharam glorificam o Senhor. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos, diga todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, o artigo aqui é definido, e a glória, diga o fogo e a glória. Ambos desceram sobre a casa do Senhor e encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso de número 12. Aqui a gente sente Deus até na leitura. Vamos ver se a gente termina. Verso 12. E o Senhor apareceu de noite. Quando? Pergunta para o vizinho: quem é você depois do culto? Já vou ter que folgar a gravata aqui. Posso continuar? E disse-lhe o Senhor a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim
e escolhi para mim. Você fez de tudo para que eu aprovasse, então eu resolvi escolher para mim este lugar. Mas eu resolvi dar um propósito maior a ele. Porque eu escolhi esta casa não como casa de show, não como um palanque de divulgação de talentos oratórios e musicais, mas eu escolhi esta casa como casa de sacrifícios. Perceba que o tom aqui muda, a linguística muda. Do verso 11 ao 12, Deus introduz uma proposta, a princípio hipotética para Salomão. A expressão condicional do texto do verso 12 diz tudo. Aí Deus diz: Salomão, verso 13, se eu cerrar os céus, e se de uma hora para outra não chover, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam toda a colheita de Israel, e se eu enviar peste para o meio do povo, e aqui cabe um pensamento de um pregador jovem, sem ferir o contexto ou a exegese, mas parece uma proposta meio que pesada demais para alguém fazer a outrem. Só que o peso das propostas de Deus são proporcionais ao peso de glória que Deus quer dispensar para o povo. Verso 14. E se o meu povo veja que no verso 13 não tem o meu, pronome de posse. Se eu cerrar céu, se eu mexer com o povo, o que é que será que o povo vai me dar? Qual é a reação que o povo vai ter diante de uma situação difícil que eu vou provocar? Era como se Deus estivesse dizendo: Salomão, eu vou apertar o cinto dos crentes, eu vou permitir que a prova chegue, mas não se preocupe, Salomão, porque mesmo com prova, verso 14, o povo é meu. Mesmo provado, o povo é meu. Não. Mesmo na luta, o povo é meu. Mesmo gemendo, o povo é meu. Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar, eu passei o dia hoje dizendo: Deus, tem misericórdia de mim para pregar isso aqui. Se o meu povo orar e buscar a minha face, eles não precisarão olhar para a face de Baal, se eu estou todos os dias com eles. Porque olhar para Astarote, Azera, Baal, se todo dia eu estou aqui? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora, veja que o agora é repetido de novo: escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela
e nela. Deus estava olhando para o templo, estava gostando e dizendo: e nela e para ela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja que Deus volta não só os olhos, mas Deus volta ao coração. Porque Deus pode dar juízo só com os olhos, mas quando entra o coração, é sinal de misericórdia e de graça de Deus. Olhe para cá, não feche a sua Bíblia. Eu quero pregar. De todos os relatos históricos contidos nos livros das crônicas, escritos pelo cronista, deste livro, que por sinal não trata acerca de uma continuidade de histórias, mas na verdade o livro das crônicas, o primeiro e o segundo livro das crônicas, ganha esta divisão na Septuaginta, porque antes era um livro só, conhecido como, no antigo vernáculo, como o acontecimento dos dias. Mas ao ganhar este nome, alguns sentidos lhes são atribuídos, como por exemplo, de passar a ideia para os filhos de Israel de que eles eram herdeiros espirituais de Davi, e que todas as promessas, pactos, alianças estabelecidas por Deus a Davi haveriam de ter continuidade. Olhe para cá, arregale este olho que a terra não vai comer, e não perca um segundo da mensagem, porque nas entrelinhas Deus vai falar com muitas pessoas esta noite. Importante no ponto de vista cerimonial de Israel. Nós não estamos tratando aqui apenas da dedicação ao templo ou da consagração ao templo, mas da inauguração do templo conhecido pela história como sendo o Templo de Salomão. E permita-me nesta noite fazer um paralelo histórico temporal entre a história em que lemos esta noite e o texto escolhido por vocês para esta festa, onde trata acerca da mesma coisa e trabalha acerca da mesma temática. Nós temos o relato bíblico de um dos maiores eventos espirituais, cerimoniais e históricos de Israel, contidos no capítulo 7. Na verdade, o capítulo 7 do segundo livro das crônicas é o final de uma grande história que não começa aqui. A história da construção do templo, do grande templo, da grande estrutura física e geológica, da grande estrutura aparamentada para abrigar a presença de Deus, não começa com Salomão. Na verdade, Salomão está desfrutando dos sonhos, projetos obtidos, vivenciados pelo seu pai Davi. Salomão, ou em Salomão, se realizam todos os desejos, ou o maior desejo do maior rei que Israel já teve até hoje. Davi deseja construir um templo para Deus, e este templo possui algumas finalidades. Por exemplo, a presença de Deus no Antigo Testamento era manifestada de uma forma diferente da que o Novo Testamento nos informa. No Antigo Testamento, a presença do Pai, a presença de Deus, descia sobre os filhos de Israel de forma esporádica. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre a igreja como forma, e um som veemente e impetuoso é ouvido dentro do cenáculo. Línguas repartidas como de fogo são ouvidas, e o texto diz: foram vistas, não somente ouvidas, mas vistas, porque tudo que desce do céu é real, é perceptível, é palpável, é tangível, porque Deus é um Deus de realidades. Você crê nisso? Levante a mão para glorificar o Senhor. A construção do templo, sem dúvida, foi um dos maiores eventos históricos vividos por Israel. Nós estamos diante da maior, ou talvez do maior culto que Israel já promoveu a Deus. Aqui é a construção, consagração e inauguração da maior estrutura física construída e dedicada a Deus. Quando Salomão resolve construir este templo, ele envia cartas para o mesmo rei que ajudou o seu pai a construir também o seu palácio. Ele destina cartas a Irão e diz a Irão: do mesmo jeito que
tu ajudastes, cooperastes com o meu pai Davi, coopera comigo também, porque eu estou disposto a construir para o meu Deus, a realizar para o meu Deus, a fazer para o meu Deus uma grande obra, um grande templo, porque o meu Deus não é grande, o meu Deus é maior do que todos os outros. A construção começa, foram anos. Salomão edifica tudo. Na parte anterior do templo, cerca de 54 metros quadrados, duas colunas de cerca de 11 metros quadrados, ou 11 metros de altura, Jaquim e Boaz, estavam prontas, com seu revestimento de bronze. Dentro do templo, um templo de mais ou menos 50 côvados de comprimento, 20 destes 50 eram dedicados, ou melhor, 30 côvados de comprimento, 20 côvados dedicados ao lugar santo, 10 côvados dedicados ao lugar santíssimo. No lugar santo, os utensílios estavam todos prontos, preparados, tudo estava no seu devido lugar. A Bíblia diz que o templo era revestido de ouro, com filetes de madeira de carvalho revestindo todo o templo, e por cima da madeira de carvalho, lâminas de ouro revestiam. E a Bíblia diz que quem olhava para as paredes e para a estrutura do templo não via outra coisa senão ouro. Era ouro por dentro e ouro por fora. Dentro do templo, na divisão, e exatamente na divisão do lugar santo para o lugar santíssimo, o véu estava posto para fazer separação entre dois ambientes completamente sagrados para Deus. No lugar santo, nós tínhamos a presença do então maior símbolo de adoração de Israel, a conhecida Arca da Aliança, a Arca de Deus, a Arca do Concerto, a Arca do Pacto. Este nome foi dado à Arca da Aliança, exatamente em referência ao pacto estabelecido por Deus com Moisés no Sinai. Moisés recebe do próprio Deus 10 mandamentos e preceitos que norteariam a conduta de Israel. Olhe para cá, nós estamos construindo uma história para chegarmos aqui. A conduta que Deus havia estabelecido para Israel fora dada no Sinai. 10 mandamentos Moisés recebe e registra em 2 tábuas, conhecidas como tábuas da lei. Eram tábuas que iriam reger, que serviriam de caminho, de direção, de guia, de luz para Israel. A Arca da Aliança tem 2 propósitos singulares. O primeiro, de abrigar estes termos, de abrigar estas tábuas. Por isso, a Arca da Aliança, porque dentro dela estavam abrigadas a lei. A lei era protegida pela arca. A palavra de Deus era protegida pela presença de Deus. Vou repetir: a palavra de Deus era protegida pela presença de Deus. A lei estava sendo abrigada dentro da arca. A arca era uma espécie de caixote de madeira de 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e de altura, feita de madeira, uma madeira conhecida pela sua estrutura difícil de quebrar, difícil de um carpinteiro desfazer os seus nós. Uma madeira chamada de madeira de acácia. Esta madeira dura, resistente a sol, a calor, a chuva, a intempéries, representava a primeira natureza de Cristo, a natureza humana, porque ele foi crescendo como raiz em uma terra seca. É a natureza humana de Cristo representada na Arca da Aliança. A arca tinha um revestimento interno e um revestimento interno. Esta madeira era revestida internamente por ouro e externamente por ouro, representando a natureza divina de Cristo. Era a natureza de Cristo, divina de Cristo, sendo revestida ou revestindo a natureza humana. A tampa desta arca, conhecida no hebraico como caporet ou como propiciatório, não era de madeira, mas de ouro batido,
de ouro puro que tapava a arca da aliança. Em cima do propiciatório, o lugar onde o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote nos sacrifícios, abrigava 2 grandes querubins que olhavam não uns para os outros, mas que tinham seu olhar voltado para dentro da arca, porque o foco dos querubins era a palavra que estava na arca. O objetivo dos querubins era a palavra que estava sendo abrigada pela arca. Eles estavam olhando fixos para a arca, com as pontas superiores de suas asas, tocavam uns para com os outros. Eles se tocavam porque estavam em cima da arca. Esta era o símbolo, ou este era o símbolo da presença de Deus. Mas a arca não só abrigava as tábuas da lei, a arca abrigava uma espécie de botija de ouro, de cálice de ouro contendo dentro dele aquilo que durante 40 anos foi sinal de provisão de Deus para os filhos de Israel no deserto, conhecido como maná. Era o maná quem sustentava Israel no deserto. Dentro da arca tinha um pouco de maná, mas dentro da arca abrigava também uma vara que diante das outras 12, representando cada tribo de Israel, floresceu. Era a vara de Arão que floresce como sinal da aprovação, da escolha, do desígnio de Deus para o primeiro ou para o início do ministério sacerdotal da Bíblia. Pastor ou pregador, fui consagrado hoje aqui, pregador, o que você quer dizer com isto? É que a arca abrigava 3 coisas. A arca abrigava a palavra, a arca referia-se à providência, a arca referia-se à escolha. Era escolha, providência e palavra, providência e escolha. A partir da palavra a providência veio, e a providência para a igreja é Cristo. Foi Ele que nos escolheu para estarmos aqui. Não nos amou, ou melhor, não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro e estamos aqui. Por isso, eu já quero começar a pregar dizendo uma palavra de Deus nesta noite. Os olhos da igreja cheia do Espírito precisam estar voltados para a arca. Nós não podemos olhar para outro lugar. Dentro da arca tem palavra, providência, promessa. Desculpa a voz. Este símbolo de adoração, durante muito tempo, olhe para cá, quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Durante anos, Deus ordena a Moisés e a Bezaleel que construa este utensílio que serviria de guia para o povo. A fama da arca cresceu de uma forma tão extraordinária que sempre que Israel saía a peleja com cerca de 30 mil soldados, 30 mil homens para lutar as guerras, e que as nações ouviam falar que o sacerdote trouxe a arca para o meio do arraial dos israelitas, isso dava pavor no coração do exército inimigo, porque eles lembravam do que Deus havia feito no Egito, eles lembravam das obras de Deus feitas em Israel. Sabe por quê? Porque o propósito da arca, o propósito da presença é sinalizar para a obra do autor da presença. O propósito da arca é revelar as obras de Deus. O propósito da arca é revelar a natureza de Deus. O propósito da arca é revelar a grandiosidade dos trabalhos de Deus. Quando os filhos de Israel pelejavam e a arca estava no meio, já se sabia: prepara o culto de gratidão, prepara o hino 370, porque crente vai agradecer a Deus, porque Ele nos deu vitória nesta peleja. Quem está disposto a dar glória a Deus até ficar rouco aqui, diga amém. Acompanhe comigo. A arca aos poucos foi ganhando uma projeção tão forte, à medida que as vitórias de Deus, de Israel, eram dadas, eram obtidas nas guerras. A fama não ia para o exército, a fama ia para a arca. Israel venceu por causa da arca. Israel ganhou. Por quê? Porque quando a gente estava prevalecendo contra eles, de repente vem uns senhores vestidos de branco, trazendo uma caixa de madeira nas costas. Era nas costas, e colocaram no meio do arraial. E eu não sei explicar o que é que acontece quando essa caixa chega. Que toda vida que a caixa
caixa chega, o exército que estava perdendo começa a ganhar, começa a ganhar. Aos poucos, a arca ganha a fama de ser a garantia das vitórias de Israel. Josué, quando foi atravessar o rio Jordão, Deus dá uma ordem a Josué, olhem para cá. Deus dá uma ordem a Josué dizendo: Josué, diga ao povo que acampe 3 dias no lado de cá do Jordão. Fiquem aí por 3 dias e não se levantem. Vou falar devagar isso aqui, porque isso aqui doeu em mim. Não se levantem até que vejam a arca tocar nas águas. Passou o primeiro dia, talvez tinha algum Pedro por lá meio avexado, dizendo: vamos embora, as muralhas estão bem perto, a vitória está perto, está chegando, está pertinho de ganhar, a gente está pertinho de vencer, vamos levantar. E o sacerdote dizia: ninguém desarma a tenda. Mas a notícia de que estamos aqui vai chegar. Vai dar tempo do inimigo se preparar. Quem espera pela arca não tem medo do preparo do inimigo. Quem espera pela arca sabe que a hora que a arca chegar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será. Ei, eu vou falar, posso? Deixa eu meu pai aqui. Melhor do que perder tempo subindo no muro do inimigo para curiar lá fora. Faz assim no vizinho. Sim, um carinho. E diga para ele: melhor do que perder tempo querendo saber as estratégias do teu inimigo, olha para a arca, porque ela está chegando. Espera pela arca, espera pela arca. Não desarme a sua tenda. Estão dizendo: desarma. Jericó, a muralha cai. Mas Deus me manda te dizer que não é tempo de abandonar a tenda, porque a arca ainda está no teu ministério. Sabe qual é o problema? Eu vou pregar tudo aqui hoje. É que tem uma geração de ministros, de pregadores, de obreiros, que querem antecipar-se à arca. Não espera o tempo da arca chegar na sua frente e do seu líder dizer: se levante, porque teu tempo chegou. Pregadores, pastores, vou falar, hein? Obreiros, crentes, que querem se levantar do lugar e sair do lugar antes da hora. A ordem foi clara: não se levantem daí, fiquem do lado de cá do Jordão. Para quê? Santifica 3 dias. Santifica 3 dias. Santifica 3 dias. Santifica. Pega na mão de alguém que está do teu lado, levante lá em cima e diga: enquanto a arca não chegar, santifica, santifica, santifica. Ora, é porque eu não sei fazer som de buzina, sabe? Estava todo mundo sentado, Josué no seu tabernáculo. Aí Deus disse: Josué, santifica o povo. Só o obreiro deu glória aqui. Santifica o povo. Para quê? Porque amanhã é o dia. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí de repente, tudo em silêncio, Josué sai do seu semi-palácio. O sacerdote sinaliza para Josué dizendo: chegou a hora. Josué disse: convoca os sacerdotes, peguem a arca,
caminhe por entre o povo. Por entre o povo. Por entre o povo. Porque antes desta presença chegar aqui, ela vai contagiar todo mundo da porta para cá. Aí lá vai os sacerdotes. Toca a buzina. Olha a arca. Abre a boca. A arca está chegando. A arca está chegando. Fazendo fogueira, comendo um churrasco. Se Jesuíno estivesse lá, estaria comendo um baita filé. Aí alguém gritou: olha lá! Quando viram que era a arca, Arraial, chegou a hora de conquistar aquilo que Deus nos prometeu de pé. Quando a arca passa para frente do exército, e que o sacerdote entra no Jordão, aqui está a água. Quando o primeiro pé do sacerdote toca no Jordão, com a arca nas costas. Eu não quero nem me deter ao detalhe se a arca desceu, ficou no ombro. A arca estava no ombro. Quando o pé do sacerdote tocou no Jordão e a arca estava no ombro, vou melhorar. Quando o sacerdote que estava carregando a arca, presença, no ombro, tocou no Jordão, a água reconheceu a autoridade que estava no ombro do sacerdote. Deixe que tem águas que quem vai abrir é a arca. A água disse: uma molécula deve ter tido para outra. Aí não dá. Se o sacerdote viesse sem arca, a gente não abria nem para um trem. Mas quem está no ombro é maior do que qualquer sacerdote. Abre, 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 abre. Quando o povo viu a arca, o povo levantou-se e caminhou a arca. Como a arca? Porque a arca é símbolo da presença. Era esta arca que fez com que Israel ficasse conhecido e temido em todos os territórios. Mas chegou um tempo em que as sucessões, escuta isso, em que as sucessões das vitórias promoveram um certo comodismo em Israel. Porque quando a gente enfrenta o primeiro desafio, a gente soa, coração acelera. É parecido o dia em que você cantou para uma multidão pela primeira vez, que você pregou pela primeira vez, você lembra? Você lembra do frio? Do medo de ter outro pregador no púlpito? Eu sei que você lembra. De ter um mestre. É como eu que fui pregar a primeira vez na frente do meu pastor. Irmão, até os meus joelhos aplaudiram. Só que aí vem a segunda oportunidade, terceira, quarta, quinta, e aquilo que te preocupava, que te dava ânsia de vômito, que te dava ansiedade, fazia suar frio, se torna normal. E aí é onde mora o perigo. Israel se acostumou e deixou de encarar a... Irmão, vamos ver se tu é bom de glória agora.
Israel deixou de encarar a arca como um símbolo de adoração e passou a considerá-la como uma espécie de amuleto. Vamos pecar e vamos para a guerra. Aí deve ter um crente lá, tinha certeza, para dizer assim: não peca, rapaz, não vai para a guerra, não peca antes de ir para a guerra, não, porque é perigoso. E alguém disse que nada. Lembra do Egito? Lembra de Faraó? Lembra do mar? O problema é querer viver em erros para conquistar coisas boas na frente, com base nas experiências de vitória do passado. Ficou ruim para dar glória agora. Eli, quem? Eli, diga Eli. Não observou os mandamentos. Ele tinha 2 filhos, e eu sei que você conhece, Ofni e... Pensa nos caras, pensa nos camaradas. A arca para eles era amuleto. Vamos pecar, prevaricar o altar, fazer o que a gente quer. Afinal de contas, enquanto a arca estiver aqui, a gente não perde. Olha para o vizinho e diz para ele: aperta o cinto, porque o pregador vai falar tudo agora. Chegou uma hora que todo ciclo de pecado termina, e Deus tem um jeito de fazer você parar. 30 mil homens. Você vai repetir 30 mil bem alto para nunca mais esquecer. No 3, 1, 2, 3. Saíram para a guerra. Só que o local que deveria ser uma base de oração tinha 2 caras que se acharam dono do altar, a ponto de alguém trazer um sacrifício para cá, e eles, além de comerem a porção das gorduras que eram para os sacerdotes comerem, aquilo que era queimado ia para Deus, aquilo que sobrava o sacerdote comia. Vou repetir: aquilo que era queimado ia para Deus, aquilo que sobrava, as gorduras dos sacrifícios, era para alimento do sacerdote, porque o sacerdote não pode comer aquilo que Deus não aprova. O sacerdote só pode comer aquilo que Deus aprova. Ai, ai, ai. Eles se sentiram no direito de comer mais do que devia. Eu acho que deveriam ser bem gordinhos, né? Porque comia gordura, irmão. Pensa. Prevaricaram o altar enquanto o exército estava na guerra. Aí chegou a notícia em Israel: rapaz, a guerra está travada, os filisteus estão, o negócio está estreito. Aí olha a ideia que Ofni e Finéias tem, não tem problema. Lembra do Egito? Lembra do mar? Lembra de Faraó? Pega a arca, chama os sacerdotes, coloca no ombro e vai para o arraial. E fizeram, colocaram a arca do mesmo jeito do Jordão, do mesmo jeito das outras vezes. Quando a arca chega no arraial, o informante dos filisteus viram os sacerdotes entrar no arraial e colocar a arca lá. Quando colocaram a arca lá, alguém gritou para os filisteus dizendo, 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Alguém grita dizendo: a arca do concerto do Senhor está no meio do arraial de todo Israel. Isso é o filisteu falando. Irmão, olhe para cá. Eu vou falar como o filisteu falou naquela hora. Quando a arca chega,
Olha o grito do filisteu para o exército filisteu. Os filisteus ouvindo, versículo 6, a voz do júbilo disseram, porque quando a arca chegou, os soldados viram a arca, mas não viram o que estava sendo feito no altar. Eles viram a arca. Quando a arca chega, os soldados, glória a Deus, aleluia, é fogo, toma posse, receba. E a arca lá. O grito de Israel foi tão alto que o texto diz assim: e os filisteus, Israel jubilou com um júbilo tão alto, versículo 5, que a terra tremeu. A terra tremeu com o grito dos soldados israelitas ao verem a arca chegar no arraial. Aí um filisteu diz assim: olha, Deus, o Deus deles, chegaram no arraial. E diziam mais: ai de nós, nós vamos perecer. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios. Olha a fama que a arca trouxe para Israel. Os filisteus começaram a tremer, porque a arca chegou no território de Israel e eles já estavam dando a derrota por certo. E disseram assim: ai de nós. Aí alguém diz assim: filisteus, esforçai-vos, portai-vos varonilmente. Traduzindo para o português de hoje: seja macho, seja homem, para que nós não sirvamos a eles como eles serviram a nós. Vamos para a guerra. Aí alguém gritou: dá não, por quê? A arca chegou lá no arraial deles. A arca chegou lá. A arca chegou lá. Se eu continuar essa leitura, você vai pensar que Israel ganhou. Mas olha o verso 11. Olha o verso 10. E pelejaram contra os filisteus, e os filhos de Israel foram derrotados. Como? Mas a arca não estava. Como que um grito de júbilo termina com derrota? A arca é roubada. Olhe para cá. A arca é levada de Israel, é colocada no templo de Dagon. E você sabe a história. Na primeira vez, os sacerdotes filisteus entraram no templo. Dagon estava lá, abaixado para a arca, caído com a cara no chão diante da arca. Porque aquilo que é bênção para o crente, para o incrédulo e para o ímpio e o perseguidor do crente, às vezes é maldição. Então toma cuidado. A arca estava no templo de Dagon. Dagon estava prostrado diante da arca. Tiraram, levantaram Dagon, e os sacerdotes, o bichinho, limparam Dagon, ajeitaram Dagon, colocaram Dagon de volta, foram dormir. No outro dia de manhã, Dagon não estava caído, Dagon estava quebrado em pedaços. Porque ninguém pode profanar o santo sem consequências. Independente de você dar glória, ficar de pé, fazer o que você quiser, eu vou dizer o que Deus está me mandando. Ninguém profana o que é santo e vive para contar história. Eu disse uma coisa que era para você começar a chorar agora. A arca sumiu. 50 anos ninguém sabe onde a arca foi. Acharam uma arca depois de anos. Colocaram uma arca na casa de um homem por nome de Abinadab, crente. Diga para o vizinho: Abinadab era crente. A arca passou 20 anos na casa dele. Mas Abinadab não prosperou. Vou falar de novo. A arca ficou 20 anos na casa do crente, mas não prosperou.
Quando Davi assume o trono. Quem ainda me aguenta ouvir mais 10 minutos, diga glória a Deus. Vou entregar tudinho. Quando Davi assume o trono, a primeira preocupação de Davi não foi em saber quantos homens tinham no exército. A primeira preocupação de Davi não foi em saber qual era a renda do exército, do povo. A primeira preocupação de Davi, olhe para cá, quando assumiu o trono de Israel, Davi não se preocupou com roupas, com vestes. Quando Davi senta no trono, Davi dá um grito para o povo dizendo: onde está a arca do concerto do Senhor? Que essa pergunta seja o tema desta geração. Na verdade, Davi estava querendo dar um lugar de adoração, um sentido de adoração. Eu vou começar a falar e você vai entender o que eu vou dizer. Davi estava dando ao lugar de oração ou de adoração um sentido de adoração. Porque lugar sem razão é mais um ambiente de reunião. Mas templo com marca é a habitação de Deus. Templo sem arca é templo. Templo com arca é lugar de Deus. Templo sem arca não gera. Templo com arca produz. Templo sem arca não acontece. Templo com arca acontece. Templo sem arca não tem vida. Templo com arca gera vida. E vida em abundância. Davi disse: onde estará a arca do Senhor? Porque eu não vou começar. Eu não posso sentar na cadeira sabendo que a única coisa que vai garantir a minha permanência nela não está aqui. Eu vou falar de novo. Eu não posso sentar na cadeira sabendo que a única coisa que vai garantir a minha permanência aqui não está aqui. Onde estará a arca? Onde estará a arca? Está preparado para ouvir algo do céu? Levante a mão direita que eu vou liberar. Melhor do que a cadeira é a presença. Melhor do que o cargo é a presença. Melhor do que o ministério é a presença. Melhor do que a patente é a presença. Melhor do que a honra é a presença. Davi sabia que não adianta ter trono sem ter unção. Não adianta ter cargo sem ter unção. Não adianta ter talento sem ter unção. Não adianta falar bonito sem ter unção. Não adianta cantar para as negas ver sem ter unção. Não adianta usar gravata da Brooke Shield sem ter unção. Não adianta usar terno da Landelon sem ter unção. Venha para cá de chinelo no dedo, mas venha cheio. Toca no ombro do vizinho que está perto de você. Se você está cheio de Deus aqui, toque no ombro do da direita e toca no da esquerda. E diga para ele e diga para ela que o teu alvo seja a unção. Que o teu alvo seja a unção. Diga, só quem crê e quem deseja a unção antes da cadeira, antes da consagração, levante a mão direita para cima e por um minuto comece a dar glória, porque agora o Espírito se move e te enche, agora. Ele quer te batizar, Ele quer te renovar, agora.
Senhor fala pela minha boca esta noite, que está estabelecendo um tempo sobre esta igreja, onde os cultos desta igreja ficarão marcados pela operação de sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou trêmulo esta noite, porque o Senhor fala comigo agora. Nós vamos voltar a ter cultos à moda antiga. Os nossos cultos não serão voltados para promover nome de cantores nem de pregadores. Os nossos eventos não servirão para promover a ninguém, a nenhum homem. Os nossos eventos servirão para promover a Cristo, glorificar a Cristo e somente a Cristo. Assim diz Deus na minha boca nesta noite, que a igreja do arrebatamento, que é esta igreja que eu estou pregando, será invadida por uma tempestade de unção e de graça. E o Senhor vai dar apenas um aperitivo agora para quem crer. Se você crer no que Deus está falando, feche os teus olhos, independente de quem esteja na tribuna. Abra sua boca e comece a pedir para Ele te encher. Agora, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, receba! Eu não estou mais na hermenêutica aqui. Eu só não posso abrir mão da exegese, senão eu estou frito. Chega. É porque eu não tenho voz para gritar, senão eu gritava, mas não dá. Mas o Espírito Santo está me rasgando por dentro aqui e dizendo para mim: diga para a minha igreja, meu filho, chega de promover em nomes. Eu sou a única estrela que tem que brilhar. Eu estou tirando do palco, do púlpito, usurpadores de igreja, ratos de tesouraria, pessoas cujo compromisso é com seu bolso e não com as almas e o reino. Deus está falando por minha boca que vai começar a varrer essa gente do púlpito, porque chegou a vez dos pequenos, chegou a vez dos profetas. Chegou!
para começar a vir para o culto e voltar para casa embriagado do Espírito. Se prepara, a Sul vai ser incendiada. Acabou o tempo de artista. Isso é altar, né? Isso aqui é altar. Altar não tem preço. Aponta para o teu vizinho. Aponta o dedo assim para ele. Vai, irmão, aponta. E diga para ele: você não é mercadoria. Você é adorador. Filho de Deus. Sou os obreiros. Eu sou muito pequeno para fazer isso, pastor Alfredo. Eu não sou digno nem de estar aqui. Mas Deus está mandando eu fazer. Aponta o dedo para o teu companheiro aí. E diga para ele: você não é comerciante. Você é ministro, dispenseiro de Deus, servo da igreja. Quando Davi senta, meu grande amigo, Davi não trabalhou para sentar no trono. Davi sentou no trono porque trabalhou. Vou falar de novo. Davi não trabalhou para sentar aqui. E olha que excluíram Davi. Disseram para ele sem saber: Davi, vai cuidar das ovelhas. Quem quis dispensar Davi para o lugar onde a unção não estava, acabou sem saber colocando Davi no lugar que Deus queria. Então deixa quieto com o papai, que até o invejoso ele usa para te levar para o lugar que ele quer. Vou terminar. Quando Davi sentou, Davi disse assim: cadê a arca? Aí alguém disse: Davi está na casa de Abinadab. Quem ainda me ouve? 5 minutos, diga amém. Me falaram que o culto ia até 11. Ele está no som ali, pastor Alfredo. Quem falou, tá? Está na bateria ali, pastor Alfredo. Olha o que é que Davi faz. Meu amigo Wester, vou mais chique agora. Davi diz assim: eu preciso de 30.000 soldados. E alguém pode até dizer assim: mas é pura coincidência. Quantos soldados morreram no dia que a arca foi levada? Davi estava dando a resposta para todos os exércitos e dizendo para eles: aquilo, ou a quantidade de soldados, ou com a mesma quantidade de soldados que vocês ganharam de nós, a partir de agora, eu vou restaurar
a arca de volta para o seu lugar, porque a restituição acontecerá no mesmo nível do fracasso. Eu vou repetir: a restituição acontecerá a partir do mesmo nível em que o fracasso chegou. Perdeu com 30 eu começo de novo, porque a glória da segunda. Davi foi à casa de Abinadab, e eu vou caminhar para o fim. Quando Davi chega na casa de Abinadab, eu vou até fechar o terno, porque agora eu não vou gritar mais. Davi encontra a arca lá. Eu não estava lá, não está escrito, e eu não vou ser maluco de fazer uma inferência textual sem base. Então, eu vou sugerir, tá? Imagine que a arca estivesse dentro de um quarto, trancada lá. Porque não adianta ter arca em casa se você não se prostra diante dela. Só para ter a fama de que é o cara que tem a arca em casa? Pra quê? E tem umas arcas bonitas hoje em dia que é grande, ó. Tem umas rosas agora, né? Tem agora até a Bíblia da pregadora, da mulher, né? Tem até dos, né? Deixa quieto. Está repreendido em nome de Jesus. Chuta aquela raça. Não adianta levar a harpa nos braços se você não se rende ao Deus da arca. Estava lá na casa do crente 20 anos. Quando Davi chega, ao invés de Abinadab abrir a porta convertido, Abinadab manda os filhos abrir a porta. Oh, Jesus. Aí Uzá, sabe quem era? Aí Uzá, tá, me permite usar. Quer usar? Uzá chega com um presente para Davi. Aí alguém diz assim: olha, rei, é o seguinte, o senhor vai trazer a arca. Irmão, preste atenção agora, porque eu fico do jeito que eu estou aqui até meia-noite. Ô Davi, o senhor agora é rei. Então o senhor não precisa carregar a arca daquela forma arcaica. Aquilo é muito feio, bro. Botar a arca no ombro, chega lá com o ombro cheio de calo vermelho. O senhor é rei. É pompa de rei, jeito de rei. Tem que ter outras práticas. Tem que modernizar. Não precisa desse culto tradicional. Tem que orar para pregar? Não precisa não. Para que orar de joelho a noite inteira? Vai dar ruga. Ficar com a roncha no joelho. Ainda tem irmã de roncha no joelho aqui? Tem? Tu tem. Agora tu é rei. Vou falar de novo, porque o som daqui é bom, a gente prega até. Agora tu é rei, Davi. Mude as práticas. Atualiza. Aí Davi diz: o que é que vocês têm para mim? Aí Abinadab, um bom pai, meus filhos, especialmente esse aqui, Uzá, construíram um carro 0 km, tração nas 4x4, airbag em todas as portas, até nos bancos, na direção, em tudo que você quiser imaginar. Daí, câmbio automático 2.8, um V8 turbo a diesel. Daí alguém diz: mas para que é isso aí? Aí Abinadab diz assim: é porque você é rei. Quando você era um menino, você se prostrava diante da arca, carregava ela no ombro. Mas agora você é rei, então tem um carro novo para carregar o que é antigo. E não é que Davi gostou?
Alguém disse assim: rei, tá, nota 10 para Abinadab. Abinadab talvez tenha se achado, se agora sai. Dei um presente para o rei, vou conquistar minha posição aqui. Tem misericórdia de mim. Porque tem gente que é assim. E eu vou falar isso debaixo do sangue de Jesus. É tão incompetente no ministério que para crescer tem que dar. Na igreja, com muito temor eu falo isso. Aí Abinadab disse: pega, rei. Colocaram a arca, diga arca antiga, melhor, arca antiga, em cima de um carro novo. Está preparado para ouvir? Quando Davi permite que isso aconteça, automaticamente Davi quebra princípios. Porque colocar a arca antiga no carro novo é querer diminuir o peso da responsabilidade da presença de Deus. Colocar a arca, eu vou falar aí, quem tiver glória a Deus guardado, está na hora de botar para fora. Colocar a arca de Deus, a arca antiga num carro novo, é querer a aprovação de Deus para os seus arrumadinhos. Colocar a arca de Deus num carro novo, é querer tomar a aparência de santo, quando os princípios foram desonrados. Colocar a presença de Deus no carro novo é querer chegar lá por atalhos. Assim diz o Deus de Israel: não usa o carro, não usa o carro, leva nas costas. Dizendo para você: dispensa o carro. É bonito, a proposta é boa. Eu estou me tremendo todinho para falar isso aqui, irmão. Eu sou um menino aqui, irmão, mas Deus está mandando eu dizer, eu vou falar. Não aceite a proposta só porque é nova. Fica como a arca antiga. Fica! Se coloque de pé. Só quem recebe esta palavra dando maior glória a Deus. Porque Deus está me falando que vai sacudir crentes, que vai encher crentes. Te prepara para a noite mais espiritual da tua vida. A arca é antiga, mas está valendo. Vai, aquele. Não despreza a arca antiga. Eu vou ficar falando isso aqui até ficar sem voz. Não despreze a arca antiga. Não despreze a arca antiga. Não trate a arca como coisa nova, porque ela não é. A arca veio antes de você. A arca veio antes do teu ministério. A arca veio antes da igreja. A presença de Deus veio antes. É do jeito de Deus. Colocaram uma arca no carro, meu amigo. Davi gostou, pastor Alfredo, só que Davi se esqueceu de duas coisas. Primeiro, a presença de Deus não se manifesta em coisas, se manifesta em pessoas. A segunda, para relacionar-se com a arca, é porque não tem aqui algo parecido, mas isso aqui é uma coroa, tá? Para se relacionar com a arca, que é antiga, eu preciso abrir mão da coroa que era nova. Quando Davi vai tirar a coroa, alguém diz assim: não tira não, porque isso acabou de ser consagrado.
Recebeu agora. Eu falei, então deixa. Davi se relaciona na primeira vez com a arca como rei. O culto começa, pastor Alfredo, e pensa num culto pentecostal, culto de volta para Jebus. Era crente do reteté, plantando bananeira, fazendo aviãozinho, os tambor batendo, a banda lá animada, empolgada. O culto começou. Dispensaram os sacerdotes por causa do carro que era novo. Uzá achou pouco e ainda se ofereceu para guiar o carro. Porque tem gente que é assim. Acha porque teve sucesso no primeiro erro e ninguém fez nada, vai ter sucesso na segunda oportunidade. Só que Deus está falando para alguém nesta noite: cuidado, porque vai chegar uma hora que Deus vai dar um jeito de parar os Uzás que estão tocando no sagrado. Está escrito que colocaram uma arca no carro, atrelaram o carro a 4 bois, que era o costume, que não era nem deles, era um costume babilônico. E os bois, na tradução da Thompson, ela traz a alusão dos bois. Os bois começaram a puxar o carro e carregar a arca, e usar em cima do carro, sendo puxado por bois, guiando o carro. E chega uma hora que eles entram no estreito, que a caravana passa por um estreito chamado de Eira de Nacon, um lugar estreito, tinha algumas pedras. E o boi que puxava o carro, que carregava a arca e usar, quando entra na eira, tropeça. Quando os bois tropeçam, o carro balança. Porque ministério, família, sonho, projeto, que começa sendo puxado por bois, uma hora ou outra cai. Mas os bois trazem uma facilidade que o método tradicional não traz. Vamos a boi. Consagração de boi não dura muito. Ministério que o boi promove não demora muito. Mas fique detrás das malhadas, fique esquecido em casa. Não abra mão de princípios, não se apresente a homens. Honre a Deus em secreto, que Deus te honrará em público. Para de querer bajular para crescer, porque ministério de boi é ministério de bajulador, e bajulador não prospera. Mas assim diz o Senhor: espera a arca do jeito certo. Segurar a arca quando ele toca na hora. Eu vou tentar falar na hora pentecostal. Na hora. Eu não sei se foi raio, se foi, eu não sei. Alguém mais teólogo pode sugerir aqui? Vamos supor que tenha sido um raio. Na hora, Deus abre a carne de Uzá do lado da arca, no meio do culto. Porque culto que não respeita a arca não gera vida, gera morte. O culto de Uzá é o que mais a gente vê pelo Brasil. Eu vou falar, o culto de Uzá é o culto das televisões. O culto de Uzá é o culto da autopromoção. O culto de Uzá é o culto da antropocentrismo. O culto de Uzá é para botar o homem no centro. Mas o culto de Uzá acaba em morte, acaba em morte. Eu quero culto da arca, da arca, da arca. Segura assim no teu irmão, para não cansar ele. Segura, segura, segura.
terminando, pastor Alfredo. É porque eu estou com saudade do Senhor, faz tempo que eu não venho. Eu quero ficar mais tempo aqui. Teve morte no culto, obreiro. Quando o rei olhou aquilo e disse assim: eu não quero mais arca. Deixa a arca em algum lugar, porque como é que depois de 20 anos eu trago a arca e a arca me frustra? É porque para quem quer aparecer, a arca tem uma frustração preparada. Mas para quem honra a arca, ela tem o dia e a hora da exaltação daqueles que honram. Quando nós não respeitamos princípios, a arca nos frustra. Ela nos confronta, porque ela está dizendo para Davi, isso é uma pregação. A morte foi uma pregação. A arca estava pregando para ele, dizendo assim: ei, não adianta você me querer e não me honrar. Não adianta você me honrar de lábios. Não adianta levantar as mãos em um culto místico e só levantar a mão e gritar, e quando chegar em casa viver a mesma vida miserável de pecado, viver perseguindo os outros, comprando e não pagando, em adultério, em negociatas. Honre a arca, honre a arca, honre a arca. Alguém chama Obed-Edom, o ímpio, e diz assim: Obed, o rei mandou guardar a arca aí porque ele ficou com medo. Colocam 3 meses. Quantos meses? Não ouvi, quantos meses? 3 meses. A arca na casa do ímpio. Eu imagino a caravana de Davi, pastor Alfredo, chegando na casa de Obed-Edom, tendo que baixar a cabeça para entrar, não tocando nas paredes, porque era de barro, para não sujar as mãos. Evitou até de tomar água, porque era naquela, como é que chama aquilo vermelho aqui? Pote, água no pote, oh, coisa boa. Olharam assim e falaram: não, água no pote aqui não toma não, vamos tomar água no palácio. Deixaram a arca e disseram assim: ei, guarda essa arca porque ela causou morte no culto. Vamos embora, a caravana sai. 3 meses. Diz para o vizinho: foram só. Agora profetiza para ele: serão só 3 meses. Aguarde. Pastor Alfredo, de repente, eu posso descer aqui? Posso? Pode? De repente, chega uma carrada de tijolo, cimento, brita, que mais? Ferro, concreto, piso, conversa, porcelanato Elizabeth, hidráulica da Pega. Pode ver saudade aqui já. Chega tudo do bom e do melhor. Aí alguém diz assim: o que é que aconteceu com o pobre? O que é que houve? Onde estava pedindo dinheiro no agiota e agora chegando um bocado de tijolo, está roubando? E logo, né? Aí alguém diz assim: tá não, menino, eu não sei o que é que houve. E se tu não der glória a Deus, porque tu tá ruim mesmo hoje. Eu não sei o que é que houve, mas desde o dia que essa caixa entrou na casa de Obed, ele prosperou. Quem te prospera é a arca, quem te prospera é a presença, quem te prospera é Deus. Obed no supermercado, o filho de Obed: pai, tá aqui a mortadela, tá aqui a margarina paladar, aquela desgraça, que até para fritar é ruim, tá aqui a soda preta, tá aqui. Aí Obed diz assim: meu filho, isso são práticas do passado. Vá atrás da picanha, vá atrás aí do contrafilé, arroz só integral, verdura orgânica, vai lá, pega. Mas por que, papai, é caro? É não, agora a arca chegou lá em casa. Claro que é conjectura, tá? A notícia, pastor Alfredo, chegou lá. Aí disseram assim: ei, tu sabe da nota?
Obed prosperou, rei. Então significa dizer que a arca já pode voltar para o palácio. Vamos atrás. Lá vai a caravana. A caravana. A caravana. A caravana. Lá, aquele negócio. Aquele mistério ali foi bom. A caravana voltando para buscar a arca. Entra na mesma rua. Diga, a rua era a mesma. O endereço era o mesmo. Mas a casa mudou. Lá vai a arca, o rei. Rapaz, esse negócio é de Deus, hein? Chegou na casa. Aí o rei diz assim, isso é sugestão, tá? O rei diz assim, mas o endereço está errado. O GPS falhou. Não, rei. A casa é aquela ali. Qual? Aquela ali. Mas não era aqui? Mas depois da arca tá aqui. Mudou o nível. Tá entendendo tudo, né? Menino, o que é que houve? Ninguém sabe. Só sabe que depois que a arca chegou, parece que o homem se converteu, passou a relacionar-se com a arca e prosperou. Então traz a arca, e eu termino aqui. Traz a arca. Trouxeram a arca, bateram na campainha. Agora não foi os meninos de chinela de dedo que abriram, com a barriga cheia de lombriga. Quem foi que abriu? Como é que chama aquela expressão bem chique para não dizer empregado? Secretário. Pois não. Governante, mordomo. Pois não, senhor. Já tem até mordomo. É porque quem honra a arca em secreto prospera para todo mundo ver. Davi pega a arca, eu termino agora. E ele vai sem coroa, mas com arca. Sem coroa, mas com arca. Não tinha a estola real. A estola era de sacerdote. Traga uma arca. Eu não sei se alguém daqui se ofereceu outro carro para ele, mas se ofereceu, perdeu o tempo, que ele disse: eu nunca mais quero negócio com um carro novo. Vamos do jeito tradicional. Sacerdotes! Sacerdotes! Os sacerdotes se perfilaram. A arca aqui. Quando os sacerdotes chegam na arca, ninguém precisa mandar. Eles fazem isso. Aí vem outros sacerdotes, pegam as varas da mesma madeira de acácia revestida de ouro, colocam nas argolas laterais, uma de cada lado. Os sacerdotes pegam uma arca, estão dois na frente, dois atrás. Eles passam entre os sacerdotes e colocam a haste da arca no ombro de cada sacerdote. E o peso da arca recai sobre o ombro do sacerdote e não sobre o carro novo. Quando o sacerdote sente o peso da arca, ele sente de joelhos. Está preparado para ouvir? Porque quem sente o peso da arca de joelhos está pronto para levantar e caminhar pelo meio do arraial. Te prepara, porque o teu ministério vai prosperar, o teu ministério vai crescer, os teus projetos vão crescer quando você sentir o peso da arca de joelhos nos teus ombros. Levantaram a arca no ombro. Aí o rei diz assim: vocês a partir de agora vão dar 6 passos. 6 passos. Pegou agora, hein? A arca. Alguém sabe o peso da arca? Também não importa.
que importa é que tem que levar no ombro. Eu só sei que é pesada. E é peso, irmão. Tem hora que dá vontade da gente sair correndo. Tem hora que dói, né? Imagina o sacerdote ouvindo essa conversa. Davi dizendo: deem 6 passos com a arca no ombro. No 7º passo, pare, desça a arca, construa o altar, sacrifique, adore, desmonte o altar, consuma o que sobrou, coloque a arca no ombro, dê mais 6 passos. No 7º pare. No 7º pare, desça a arca, construa o altar, coloque o novilho no altar, sacrifique e adore. Cansa só de falar. Agora imagine os sacerdotes dando 6 passos com a arca no ombro. O primeiro passo é o ai. O segundo passo é ai. O terceiro é ai. O quarto é ai. O quinto é ai. No 6º eles param. Coloca o altar ou a arca de lado, constrói o altar. E Davi disse: sacrifiquem. Se Deus aprovar o sacrifício do 7º passo, reinicie o ciclo de 6. Se Deus não aprovar, vamos voltar de novo e começar. Nós vamos chegar do jeito certo. E alguém gritou para o rei: ei, assim demora. Assim a gente não chega. E o rei disse: é melhor demorar para chegar do jeito certo do que chegar do jeito errado e não permanecer. Então dá 6 passos e sacrifica. Dá 6 passos e sacrifica. Pega na mão de quem está do teu lado. Cantores, levitas. Eu não vou pedir para você vir na frente porque não dá, mas eu quero só quem vai dar 6 passos agora. Bora 6 passos. 6 passos. Quem está com a arca no ombro aqui, dá 6 passos aí, vá. 6º passo, para, sacrifica, adora. E Deus disse: estou gostando, continua. Levante a mão, recebe. Fecha esse corredor aqui. Segura na mão da pessoa mais pentecostal do teu lado hoje. Olha para ele sorrindo e diga: Deus precisa aprovar o seu 6º passo para você não quebrar a cara no 7º. Porque tem gente que quer desrespeitar o tempo de Deus, quer dar passos largos sem arca do jeito errado. Pode até chegar e passar na frente, mas não permanece. Porque eu profetizo em nome de Jesus que o tempo agora é daqueles que carregam a arca nas costas, que dão 6 passos e sacrificam. Demore para chegar, mas chegue para ficar. Demore, mas chegue. Comece a abrir a boca, abre a boca. Eu quero 3 minutos de glória a Deus, como som de trombetas desta igreja. Adora, recebe, adora, agora. Batiza, canta, levita, canta, adora. A Ele a glória. Adora. Glória. Olha lá. Vai chegar do jeito de Deus. Glória, glória.
sua boca e diga: isso. Todos vão te ver. Ainda com as mãos levantadas, ainda com as mãos levantadas, você vai dizer: sobre todo nome ao céu. Diga: sobre todo nome ao céu. Vamos encher essa casa dizendo isso. E tu és digno do louvor. Ele é digno, ele é santo, ele é grande. E eu cantarei. E quão grande é o meu Deus. Solta a sua voz e diga: quão grande é o meu Deus. Quão grande. Eu cantarei. Jesus está liberando cura nessa mente. Receba cura. E todos vão te ver. Vai encerrar sua igreja. Quão grande é o meu Deus. Para encerrar, levanta a sua mão bem alto, sua igreja. Quão grande. Você vai chegar na sua casa cantando isso. Você vai levar a arca para sua casa e você vai cantar isso. E qual só a igreja, sem instrumento nenhum, só as vozes. Diga: quão grande, meu Deus, cante. Quão. Coisa linda. Que maravilha, irmãos. Permaneçam de pé. Não sei terminar um culto como este, irmão. Não sei terminar. Deus está operando. Eu estava aqui analisando o que Deus está fazendo. Sei que muitos crentes que estão sem arca, numa hora dessa está criticando a igreja de Açu. Crente da nossa igreja mesmo. E está me vendo agora no mundo todo pela internet. Está dizendo: mas o pastor Alfredo não tem acanhamento de botar a Assembleia de Deus para fazer uma zoada daquela. Pensa que não tem não, irmãos? Tem, irmãos. É. Mas onde estão os barulhentos, irmãos? Cadê? Imaginei alguém: não, tá bom, aqui não tá bom, nunca vai tá bom, nunca vai dizer basta aqui. Pensei até de lhe contratar para a próxima conferência a semana todinha, porque é um pregador de palavra, de mensagem, só dá uma semana toda para ele, irmão. Mas fiquei aprendendo e dizendo: a garrafa já está muito cheia, está derramando. Mas às vezes a gente está sabendo que está derramando, mas continua botando, porque aquela garrafa pode ter uma poluiçãozinha lá no fundo dela e só sai se derramar. Então o que Deus está fazendo aqui é para derramar a sujeira que está lá no fundo de alguém. Só sai a sujeira se esbojar. Tudo bem, irmãos, agora vai terminar. Eu quero... Muito bem, convite. Se tiver alguém para ser crente aí, o irmão sabe que se tiver alguém perto de você que não é crente, aconselhe agora e venha trazendo ele aqui para a gente orar. Não é fácil ter não, porque é muito crente, graças a Deus, que está vindo com fé. Mas irmãos, hoje eu quero dar uma oportunidade aqui, uma pessoa que eu nunca dei oportunidade para orar e dar uma saudação à igreja. É 10 horas já, mas ele é o pastor Jesuíno, irmãos. Esse jovem aqui, conheço ele ali na sede natal, e ele nem sabe que eu tenho isso como um bom testemunho na nossa capital, que a nossa igreja passa por muitas lutas, não é? Muitas tribulações,
Mas Jesuíno nunca deixou a igreja sede. Está sempre ali, servindo a Deus. E isso fala para mim num momento como esse, Jesuíno. Mas tem outro irmão dizendo também: pastor, nem apresentou o pregador, nem apresentou o Jesuíno. Eu não apresentei o pregador, mas Deus apresentou. A esposa está aí. Mas outro está dizendo: pastor, nem apresentou o pastor Borone, Henrique Borone. Foi de propósito, irmão. Porque um pregador respeita o outro. E eu pensei que Roniel não conhecia Borone. Conhecia não? Só por fora. Então esse é o pastor Borone que vai pregar amanhã, irmão, no encerramento, viu? E hoje ele trouxe mais a esposa. Eu quero, em nome de Jesus, fazer um agradecimento aqui ao pastor Moroni. Não é todo pastor e pregador que senta antes de sua hora de pregar para ouvir outro companheiro. Então Deus abençoe. Muito obrigado por sua humildade, pela honra de estar aqui para nos ouvir. Deus abençoe.